posicionamento. Na nossa primeira aula, a gente falou muito sobre o que é posicionamento, posicionamento de marca. Então, a ideia hoje aqui é que vocês saiam com uma semana completamente montada em relação a conteúdos. E não, assim, só, tive uma ideia, sabe? Que vocês consigam transformar tudo que a gente falou na aula 1, de quem são vocês, para vocês, de fato, conseguirem executar. Então, tudo que vocês postam com a intenção. Então, qual que é a ideia aqui? Deixa eu compartilhar a tela, que eu preparei uma apresentação para vocês. Então, a gente vai falar hoje sobre posicionamento que vende. Qual que é a ideia aqui, gente? Que vocês consigam, de fato, quando vocês forem lá publicar, não ficar aquela coisa do tipo, ai meu Deus, o que será que eu posto hoje? Porque na aula passada a gente fez, eu deixei uma tarefa, acho que vocês lembram, né? O que é aquela frase que vocês deveriam fazer em relação àquela foto. Deixa eu passar aqui. Vocês lembram dessa foto, né? Para quem não estava na aula e não assistiu, eu abri com essa imagem, perguntando qual delas vocês escolheriam para fazer um procedimento. E óbvio que, assim, todo mundo escolheu aqui essa primeira foto, né? E aí, essa aqui. E aí depois eu mudo o slide e mostro que essa aqui tem 3 mil seguidores e essa aqui 250 mil. Só que ainda assim, a escolha foi dessa primeira. E aí vocês percebem que isso não tem nada a ver com número de seguidor, não tem nada a ver com técnica, não tem nada a ver com estudo, com capacitação, não tem nada a ver com nada disso. Então, eu volto com essa imagem aqui agora, porque a gente precisa retomar a partir daí. Então, vocês saíram dessa aula passada sabendo quem vocês são, porque a gente transformou aqui autoridade. Autoridade não é competência, seguidor não paga boleto e posicionamento é o que você mostra e o que você recusa. A gente fez todos esses exercícios naquele dia. Então, aqui a gente sabe que... Cadê aqui? Peraí, gente, que eu acho que eu mudei meu slide de ordem. Tá, tá. Então, gente, deixa eu passar mais um. Aqui a frase. Eu me posiciono como referência em. Até vocês que estão lá no grupo do movimento, vocês sabem que muitas de vocês postaram que não foi uma tarefa fácil escrever, ou foi? Para alguém foi molezinha? Porque você tem que parar, pensar, raciocinar, apesar disso estar muito claro dentro da cabeça de vocês. Para mim foi muito desafiador. Então, apesar de a gente saber aquilo que a gente é, o que a gente faz, a gente acaba que não tem essa clareza, parece que na hora de escrever, e é por isso que vocês travam muitas vezes no momento que estão criando conteúdo. Então, ter um posicionamento, mas não ter uma agenda organizada, ele é só uma coisa bonita, entende? Então, vocês precisam entender que o Instagram é um ativo de vocês e que vocês conseguem estar ali aberto 24 horas por dia. Porque lembra que eu até comentei, né? Às vezes, de madrugada, a gente recebe 5, 6, 7 formulários. Eu tô dormindo, mas alguém tá fuçando meu Instagram. A mesma coisa acontece com vocês. Então, hoje, se vocês estão esperando aqui também que eu fale assim, gente, tem um post milagroso para vocês fazerem, que vai mudar toda a jornada de vocês. Vocês podem, então, já ir fazer outra coisa, porque de verdade não existe nenhum post que vai salvar o mês ou que vai vender horrores. Isso não existe. Então, aquele Reels que acaba estourando, ou aquele carrossel que viraliza, enfim, é uma loteria. E a gente também sabe que conteúdo viralizado não paga boleto. A gente só tem mais views, a gente só ganha visibilidade. Tem seus ganhos também, mas se a gente pensa no financeiro diretamente, pouco importa. Então, eu já até comentei com vocês também que tem momentos aí da vida que eu acabo preparando um conteúdo denso e que tem baixas views. Isso deve acontecer com vocês.
E aí, aquele que tem o Gabriel fazendo uma bobeirinha lá e tal, ele estoura. Então, nem sempre aquilo que a gente raciocina muito é o que vai te dar ali visualizações, enfim. Até na aula passada, a Stephanie, acho que ela ainda não entrou, ela está com paciente, vai demorar um pouquinho. Ela contou aqui para vocês que tem uma mulher que arrancou flor do jardim dela, não sei se vocês lembram. Ela tem um jardim na frente da clínica e tem uma pessoa que vai lá e rouba a flor dela. E aí, quando ela postou esse conteúdo, ela teve 1.000 visualizações no Stories, gente. Enquanto no dia a dia, ela tinha 400 e pouco. Então, vocês sabem que as pessoas querem o quê? Fofocaiada. Não, nem tudo é sobre o procedimento que vocês fazem. Então, qual que é a ideia aqui? Que vocês consigam mudar essa percepção do conteúdo que vocês têm, que muitas vezes vocês acham que tudo tem que ser para vender. Vocês lembram que na aula passada eu falei de 4 tipos de conteúdo, né? Conexão, educação, venda e prova social. E aí eu sei que vocês anotaram aí tudo que a gente foi conversando, mas ao mesmo tempo eu imagino que deva ter dado uma travada na hora de criar esse conteúdo e de fato postar, enfim, ir para ação mesmo, né? Então aqui essa aula de hoje eu vou trazer essa percepção para vocês conseguirem saber o que postar de manhã, de tarde e de noite. Literalmente. E aí eu sei também que muitas vezes acontece de ter muita desculpa, né, meninas? Ai, não tenho tempo, ai, tenho vergonha. E eu consegui mapear isso aqui para vocês, porque eu escuto muito, né? Tem quem culpe o tempo, tem quem culpe a vergonha, tem quem culpe que não sabe fazer edição, que não sabe criar. E aí eu quero desmistificar absolutamente todas essas questões, por quê? Porque são desculpas para não fazer. Todo mundo está sem tempo, todo mundo está trabalhando muito. Tempo e edição, social media resolve. A Bia, obviamente, é minha social media, né, pessoal? Então, ela está aqui para defender o Code e dizer isso aí mesmo. Para quem não sabe, a gente tem esse trabalho adicional aqui dentro da mentoria. O que é legal? A Bia já sabe todo o método Code. Então, a gente consegue trabalhar 4 mãos aí de uma maneira bem posicionada, tá? Então, deixa eu só ver aqui qual que é o próximo slide, porque eu tô apanhando aqui hoje. Peraí. Então, vamos lá. Eu já trouxe a visão. Vocês têm tempo, que vocês não têm a prioridade. Por que eu falo isso, gente? Porque é muito mais fácil dar uma desculpa, igual a história do fazer exercício físico, né? Ai, não tenho tempo, não tenho tempo. Tá, mas se você precisa, se você sabe que você vai ficar doente, se você não malhar, que isso, que aquilo, que o exercício vai salvar a tua vida, você vai lá e você faz. Eu também não gosto. E a rede social é exatamente a mesma coisa, principalmente quando é algo novo. Então, é algo novo, não tenho certeza, não sei o que eu estou fazendo, então é melhor eu não fazer. Vocês todas são da área da saúde, vocês sabem melhor do que eu que o nosso corpo quer ficar na zoninha de conforto dele. E é a mesma coisa aqui em relação ao tempo que vocês acham que vocês não têm. Então, tem muita mentorada que acaba falando para mim assim, Mari, eu atendo o dia inteiro, que horas que você quer que eu faça isso? É durante os atendimentos mesmo. Eu até escrevi hoje lá no grupo para vocês assim, hoje, 9h20 da manhã, eu já gravei 3 conteúdos. É óbvio que eu não sentei e produzi esse conteúdo de manhã e já fui lá e gravei. A gente faz por blocos. Um dia você vai lá, organiza esse conteúdo, um dia você vai lá e grava. E eu vou te falar, hein, que eu prefiro 1000 vezes gravar de 5 a 8 conteúdos de uma única vez do que só 3. Só que era o tempo que eu tinha, já tinha as copies ali prontas, então eu fiz assim de uma maneira mais rápida. Mas a gente sabe que com organização vocês conseguem fazer mais conteúdo. Então, eu quero que vocês tenham essa clareza do que postar, né? Deixa eu passar aqui. Então, lá, ó, gravar não é tarefa, gravar é hábito. E aqui eu fiz até uma analogia sobre escovar os dentes. Vocês escovam os dentes todos os dias? Ou vocês precisam colocar na agenda escovar os dentes? É exatamente a mesma coisa o gravar. Não precisa colocar na agenda gravar conteúdo. Tem que chegar num ponto que seja super, super, super natural.
vocês gravarem. É pegar o celular, fazer um takezinho e acabou. Porque quando se fala em criação de conteúdo, muito se acha que precisa ser um negócio elaborado, ter uma iluminação incrível. Não é isso, gente. O que vende é o orgânico, é o rapidinho, é o simples. Ai, Mari, mas o que eu vou fazer com esse take? Não sei, só faça. Daqui a pouco ele vai fazer sentido dentro da sua galeria. Então, façam, porque tarefa é aquilo que você sabe que tem que fazer, que você fica empurrando, e hábito é aquilo que você faz naturalmente, assim como escovar os dentes. Então, quando a gente fala ali 8 segundos por dia, né, que eu fui falando dos takezinhos, se você fizer 5 takes num dia, Nicole, minha vida se resume em gravar conteúdo. É isso. 5 segundos que vocês gravem 5 takes por dia são 40 segundos. Alguém aqui não tem 40 segundos por dia para gravar esse material? E já fica, gente, de um jeito muito automático que você só pega o celular e faz. Quem tem filho, a gente sabe, tá fazendo uma gracinha, a gente já não pega o telefone e já não tira uma foto? É a mesma coisa, só que você tá com o teu paciente. E aqui sobre a vergonha. Muitas pessoas dizem que têm vergonha. Eu vi você, dona Stephanie, acabei de falar de você, que a senhora lá que rouba as plantas, a florzinha, você acaba tendo muito mais visualização quando isso acontece do que às vezes num dia a dia normal. E que a gente... A última vez que. Ah, semana passada, quinta-feira, a mesma senhora pegou 2 vezes, pois eu fui lá na casa dela e pedi de volta, e eu compartilhei a tour, e eu plantei ainda de volta a florzinha que ela pegou. E nesse rolê todo, acaba que as views aumentam. Eu falo mais do que conteúdo, né? Esse dia deu mais de 1.000 visualizações nos stories. E aí, quando a gente posta o resultado, a rotina da clínica, às vezes não chega tanto. Exatamente. Então, o que eu trago aqui para vocês para quebrar essa desculpa 2 aí, né? Não é que vocês têm vergonha da câmera em si, porque eu imagino que se vocês pegarem, entrarem no consultório de vocês, fechar a porta e gravar, não é possível que isso seja o fim do mundo, assim, que o mundo vai cair. Talvez não seja tão confortável, não é tão gostosinho. Mas, assim, o que eu acho, né? O que eu percebo? Que vocês têm vergonha do que o outro vai falar, do que o outro vai dizer. Só que eu tenho uma coisa para falar para vocês. Essa vergonha não paga boleto, o que o outro pensa não paga boleto. Então, esse é o game de hoje. A gente tem que se expor, a gente tem que se mostrar. Vou usar uma frase que o Christian fala: não culpe os jogadores, né? Culpe o jogo. Esse é o jogo de hoje. A gente está vivendo esse jogo. E quem não se atualizar, quem não se reinventar, vai ficar para trás. Então, a sua vergonha está pagando o boleto de outra pessoa. E é isso, porque tem profissional que não é tão bom quanto você, mas que se exibe. E quando eu faço o diagnóstico, é uma das dores que mais pega aqui dentro da mentoria. Porque tem profissionais, nada contra recém-formado, todo mundo sai de algum lugar. Mas é uma comparação com vocês que têm tempo de caminhada. Às vezes um recém-formado se vende tão bem, tem um marketing tão bem estruturado, que acaba passando na sua frente. Então, qual que é aqui a solução para você parar de ter vergonha? É esquecer o take perfeito. Porque se você ficar sempre ali no take perfeito, você sempre vai se travar. Porque sempre vai ter uma coisa fora do lugar, ou alguma coisa que você esqueceu de resolver. E se você posta no dia que dá errado, que não tá tão certo, a tua régua já abaixou. Vocês entendem? Porque nenhuma paciente vai seguir ali o portfólio de vocês, certo? Que a gente já conversou sobre isso, antes e depois é eventualmente, e não é isso que vende. Eu vou falar pra vocês. Eu tava rouca um dia, eu acho que eu contei isso pra vocês. Tava rouca, mesmo assim eu gravei. É meu melhor momento? Não é. Mas tem que produzir conteúdo, não tem? Então, se a gente fica esperando o momento perfeito, se a gente fica esperando o cabelo assim assado. Hoje eu gravei um conteúdo, depois que eu fui me ver, meu cabelo tava espetado. E isso não sai na edição, não. Os cabelinhos novos. E vai assim mesmo. Tá pronto, gente. É orgânico. Sou eu e foi. A vida é assim. Então, aqui, a desculpa 3 sobre a edição, né? Ou a gente contrata a Bia
para fazer o social media de vocês, ou vocês podem pedir aí para alguma editora, alguém fazer a edição para vocês. E eu vou falar, a gente sabe que uma edição aí avulsa custa em média R$ 30. E uma paciente por semana que não vem por causa da sua vergonha, qual dos dois fica mais caro? Essa é a provocação que eu faço para vocês. Porque edição por edição, muita gente faz. Inclusive agora com a Ziá da Vida, muita gente faz. Então, deixa eu passar. Então, agora entramos na aula de fato. Mari, o que é para postar? Qual que é a quantidade de posts? Então, a gente não tem fórmula mágica. Não tem. A gente tem o quê? Mais ou menos uma estratégia que a gente sabe que funciona. Então, se vocês quiserem anotar, a gente sabe aí que uma média na semana de 3 a 4 posts, cenário perfeito postar todo dia. Muitas aqui trabalham muitas horas. Então, eu não posso exigir uma coisa dessa, a gente tem que entender a realidade de cada uma. Mas quanto mais postar, melhor. Mais a sua base aumenta. Então, vamos botar um mínimo aí de 3 a 4 posts. Nossa, mas o que postar? O que mais pega é o conteúdo em si, tá? Eu já tô compartilhando os takes nos stories. E aí antes e depois. Aí, Sim. aí você falou do carro do Dup da semana. Tipo assim, todo domingo postar? Porque eu achei que essa semana, pra mim, foi uma semana normal. Eu não fiz nada assim extraordinário. Não... E eu? Exatamente isso E mesmo. aí eu não postei, eu falei assim, aí eu não postei o Dup da semana. Porém, você mandou lá no grupo pra gente fazer o Reels teste e aí depois subir ele. E aí eu fiz, não deu tanto, deu pouca visualização e pouca curtida, mas como eu não tinha subido nada pro meu feed, aí eu fui lá e subi ele no domingo. Eu falei, pelo menos tem algum post lá. Mas eu Isso. não postei o Dup da semana porque eu falei de novo, porque eu postei ele, aí eu postei um resultado. E aí, esse Reels ia ser outro dump, tipo assim, um intervalo muito curto. Eu já vou dar todas essas ideias para vocês. E vocês estão me acompanhando no Instagram? Sim. Eu posto 2, 3 vezes por dia. E eu tenho um bebê de 2 anos e meio. E eu Não, não. mas não é sobre a Eu vou, quantidade, é sobre o que postar. A, eu já a vou minha ensinar. dificuldade. Já vou ensinar. Vamos segurar uns slidezinhos que eu já vou ensinar. Porque, gente, a gente fala todo dia da mesma coisa. A consulta de vocês não é vocês serem o mesmo disco? Muda um detalhe ou outro, mas vocês não falam basicamente a mesma coisa, o mesmo raciocínio, dos mesmos serviços? É isso. Conteúdo é repetição, repetição, repetição. Eu já vou trazer como que vocês têm as ideias, tá? E o DUP lá, que é o carrossel da semana, do que você fez, se você entrar no meu e ver toda semana, gente, eu fico trancada num escritório. A semana inteira. Eu e o Christian. E todo domingo eu tenho foto para postar. Então, o que é uma vida comum para vocês é uma curiosidade para terceiros. Mas, Mari, desculpa interromper. Você fala para misturar tanto o pessoal quanto o profissional? Sim, porque é o que conecta. É o que conecta, Tá. tá? Então, no mínimo aí de 3 a 4 posts por semana. Stories todo santo dia. Tem muita gente que fica com a dúvida, putz, mas posto o que nos stories? Também já vou trazer essa visão, tá? Aqui eu trago um número de 4 a 6 takes. Meu Deus, Mari, se um dia eu furar, vou furar a semana inteira. Igual dieta, né? Ah, e se hoje eu comi um doce, já era, segunda-feira eu volto. Não, no outro dia você volta. Tem dias que realmente vai dar para aparecer uma vez e é o que deu e lamba os beijos. Mas a gente sabe que essa é a nossa meta. Assim como vocês têm meta financeira no mês aí de vocês, vocês precisam ter essa meta de postagem. Mas você fala 4 a 6 takes por dia, é nós aparecer falando, ou não apenas postar. Só Não, coisas da vida de vocês que vocês estão fazendo. Takes, assim, momentos, tá?
Então, os stories, que é todo santo dia, não é para virar mais trabalho aí na vida de vocês. É para vocês... Porque assim, ó, se vocês pensam, eu vou postar stories 3 vezes por semana. Aí pode ser que todo dia você pense, hoje não é o melhor dia. Hoje eu não fiz nada de bom. Vocês entendem que é pior vocês ficarem postergando esses 3 dias da semana para fazer stories do que todo dia? Porque você pensa, será que hoje é o dia ou será que não é? E aí, gente, tudo que é hábito é difícil, é novo. Tem aquele livro, O Poder do Hábito, 21 dias. Quando você repetir 21 dias, já realmente se tornou um hábito. Então, ficar tomando decisão do tipo, será que eu posso, será que eu não posso? Não, é o que cansa. Não é você pegar o celular e fazer. E aí, aqui, venda uma vez na semana. Se vocês postarem mais, vocês podem vender mais. Já vão entender. No sentido que a gente tem que gerar conexão, 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 aí bater para venda. Porque se todo o conteúdo chamar para avaliação, chamar para consulta, chamar para agendamento, daí é isso que não é legal, porque a gente está falando de uma rede social, tá? Então, aqui são os 4 pilares que a gente conversou aquele dia. E o que é legal vocês entenderem, né? Que aqui a gente está falando de posts, mas a gente também está falando de pessoas que não conhecem vocês, porque a rede social é para abrir essa bolha, né? Cada vez mais furar essas bolhas. Então, ali no pilar de educação, a gente sabe que é pensando num raciocínio para quem não te conhece. Porque quem conhece vocês já não duvida da capacidade técnica de vocês, concordam? Já sabem que vocês são boas. Vocês não precisam provar nada para elas. Mas quem não me conhece, quem não conhece vocês, a gente tem que fazer com que ela nos encontre e goste da gente. Então, aqui na parte da educação é você dar a tua opinião para quem não te conhece ou não te segue, já te escolher. Já ir com a sua cara e já gostar do jeito que você fala. Isso é conexão. Tá confuso o que eu tô falando ou tá claro? Então, ela vai lembrar de você. Então, quando você conta uma história, uma narrativa, quem ali tá pensando em decidir, tal, 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 ela vai lá e te escolhe. E vocês conseguem perceber que isso acontece muito assim... É muito superior a só, antes e depois, boa tecnicamente. Então, se você tá ali batendo martelo, falando da mesma coisa toda semana, 3 vezes na semana aí que a gente combinou, de 3 a 4, tá batendo ali esse mesmo assunto. Essa pessoa já fica com a sensação que te conhece. E aí, ela tá dentro ali e fecha com você, agenda com você. Mas eu acho que tem coisas, Mari, que nem assim, eu tô falando como consumidora de Instagram, tá? Tem coisas que eu vejo das pessoas sempre postando as mesmas coisas, eu acho tão sacal. Tipo, fica postando, sempre falando a mesma coisa, não sei o que. Daí, quando eu vejo que tem 3, 4 histórias da pessoa, eu já passo, sabe? Falei, ela vai falar da mesma coisa. É que talvez você siga poucas pessoas e que você realmente acompanhe, mas a gente tem que entender que a gente tá numa vida. Eu só repito, eu sou taquara rachada. Eu repito as mesmas coisas, porque é o que eu vendo. Então, é melhor que vocês toda hora pensem, lá vem a Mariana, do que eu ficar esquecida. Tem várias pessoas que eu converso que basicamente bate o olho ali no resuminho do meu conteúdo, né? Quando tá no feed, já sabe que é meu. Não precisa nem me assistir. E, gente, isso funciona. Eu vou contar para vocês bem rapidinho, tirando o foco aqui da aula. Eu fiz essa semana um diagnóstico com uma pessoa que mora na Bahia. E uma pessoa me indicou para ela, que eu não conheço. Vocês têm noção desse poder chamado internet? Eu sei que vocês atendem tudo em loco, que tem que dominar a cidade de vocês, etc. Pensem vocês dominando o bairro de vocês, todo mundo te conhecendo. É para isso que a rede social existe. Para essa autoridade que vocês são dentro do consultório transbordar. Então, pode ser que hoje eu tenha tempo e assista o story de todas vocês do início ao fim. Pode ser que amanhã eu não veja. Pode ser que depois de amanhã eu vejo. Aí imagina se você só postou hoje. Amanhã, que eu não vou ver, pode ser que a Mari Costa veja. Então, a internet é repetição. É tipo uma novelinha. Novela da Mari. Globo eu nunca mais assisti. Mas sabe quando você
assiste uma novela, que se você perde praticamente uma semana de conteúdo, quando você volta a assistir, você não entende a novela? Porque é tudo a mesma coisa. E a gente vai lá e a gente assiste. Então, é exatamente a mesma coisa. Se você pegar alguém aí da sua área, que você goste muito, se você entrar no perfil, vocês vão ver que é repetição. Porque daí você fica conhecida, faz o teu nome. E é Hoje isso que aconteceu uma situação muito atípica, vamos dizer assim. É, eu atendi uma paciente hoje que ela é dona de uma loja que vende materiais escolares e tudo mais. Eu nunca postei sobre o meu carimbo da Shopee. E ela falou que chegou uma moça na loja e falou assim: eu quero um carimbo igual ao da Stephanie. Gente, é um carimbo normal com strass. E eu não sei quem que é. Eu nunca postei. Só que quando eu posto foto, quando eu posto, ele está na minha mesa. Eu nunca postei em específico ele. Ela falou assim: chegou uma moça na loja e falou que queria um carimbo igual ao seu. vocês Então, as percebem? pessoas reparam nos detalhes do que a gente posta. O que você falou na última aula sobre arrumar o ambiente. Uhum. E eu falei assim, gente, e eu tô aqui, ó, quem será? Ela falou assim, ela tentou explicar, falou, uma morena alta. Eu falei assim, não é minha paciente, eu não conheço. Mas um carimbo, só porque tem strass e tem a letra do meu nome, eu falei assim, eu quero um carimbo igual o da Stephanie. Vocês estão vendo? Eu fiquei assim, eu falei, Gente, a gente tem que bater a nossa carinha na rede social para a gente ficar conhecida, igual quando vocês viram na Copa que a Leves patrocinava um estádio e eles não patrocinavam uma Copa. O que que eles fizeram? Cada um tinha que ou arrancar a placa ou cobrir, mas ninguém especificou como. Eles foram lá e eles cobriram com o formato lá das asas, né? Tipo do morcego. Tava tampado, todo mundo batia o olho e sabia que era Leves. E eles reproduziram esse logo no Instagram, você percebeu? Você viu? Então, e Leves precisa fazer essa propaganda toda? Agora eu vou desmistificar mais um pouco a criação de conteúdo. O velho da van, ele precisa aparecer? O cara é bilionário, meninas. Ele precisa aparecer, passar as vergonhas que ele passa nos stories lá no TikTok? Não, ele é galera. E é por isso que ele tá rasgando da Briavan. Então, sempre que vocês pensarem, lá vai eu de novo, sim, lá vai você de novo, porque os É donos da igual o dono CIMED, da CIMED. os donos da CIMED, vocês acompanham? Eu amo acompanhar ela, que agora eu esqueci o nome dela. Carla. Carla. Amo. Meu, na Copa ela deu a vida, ela é uma cinquentona. Eu ia falar milionária, mas ela é bilionária, né, gente? A CIMED é de bilhão, não é? Tô errada? É de bilhão. Você acha que ela precisa ficar mostrando a vida Bilhão. dela? Ela mostra tudo. Ela mostra o guarda-roupa. Ela mostrou hoje que ela tirou todas as blusas do Brasil do armário. Ela precisa disso? Claro que não. Mas ela tá lá. E cada vez mais eles estão tomando espaço. Então, o que eu quero que vocês percebam, gente? Quando vocês aparecem, quando for para escolher alguém, vocês vão ser as escolhidas. Às vezes, a gente falou na aula passada, às vezes alguém indica vocês que vocês nem sabem quem é direito. E a pessoa vai lá e te indica, porque ela vai com a tua cara ali diariamente. Então, educação. Pensem sempre que é para quem nunca te viu, não conhece vocês, tá? E né, enfim, a pessoa não conhece vocês. E quando a gente fala aqui da parte de opinião e limite, é aquela questão que envolve o tal do posicionamento. Gente, eu acho que eu inverti meus slides hoje. Não é possível. Não. Tá. Então, quando a gente está falando história com transformação, é o antes e depois versão 2026, que é o antes e depois com alma. Então, a gente não é proibido de postar antes e depois. Eu sei que vocês têm a questão do conselho de vocês, né? Tem que postar e dizer na legenda que vocês não prometem aquilo, que cada pessoa é única, etc.
Mas se vocês colocam aquilo como comparação, como promessa, beleza, tem chances de dar ruim. Mas se vocês contam uma narrativa, ai, fulana chegou assim, a história dela é essa, tinha vergonha de se ver no espelho, não tirava foto há anos, sei lá, gente, alguma coisa que seja realmente verdade, é o antes e depois com alma, tá? Então, a gente precisa ter essa narrativa muito bem feita e vocês também conseguem antecipar essas dúvidas, né? Essa dúvida e esse retorno. Por quê? Porque quando vocês trazem uma história que dê para o paciente se identificar. Isso mesmo, Bia. Porque às vezes a pessoa tem medo do dentista. Se você vai lá e conta uma narrativa, esse medo, ela se conecta com aquela dor do medo. E esse medo passa a deixar ela um pouco mais tranquila. Outra prova social muito legal em consultório que vocês conseguem ter é quando vocês comentam assim: ah, a minha paciente já passou por isso, sabe? Isso é uma coisa que conecta muito, é uma prova social, é uma prova social que sai da sua boca que você não tem que mostrar antes e depois, nem nada do tipo, tá? Então, aqui a gente pode pensar sempre nessas narrativas. Vamos lá, próximo slide. Então, agora respondendo a Stephanie. Mário, o que a gente posta? Pelo amor de Deus. Então, um único tema vira 4 posts. Então, aconteceu algo muito pontual. Não tem que ficar pensando ali na ideia sem parar. Pega uma ideia. Então, por exemplo, eu bato em secretária há mais de um ano. Coitada de secretária. E aí eu bato ali na mesma tecla. E foi. Parece que eu fiquei sem assunto? Ou vocês gostam? Porque é o meu assunto. Claro que eventualmente coloco um assunto novo, mas eu viro o mesmo assunto de ponta cabeça, com aquilo que eu quero vender. E quando eu entendi que secretária era uma dor, aí que eu peguei firme para bater. Então eu pego o tema secretária, transformo ele em 4 ângulos. Aqui são alguns exemplos. Vamos falar de educação, que foi o primeiro do pilar lá. O que todo mundo faz errado nisso? Na opinião, o que eu penso, mas que ninguém fala? Isso é posicionamento, tá, gente? E aí uma história, porque o povo gosta de uma fofoca. Então é o tal do antes e depois com alma. E o perrengue. Então as pessoas gostam de um perrengue. Essa história da Stephanie eu vou contar pra sempre, do povo que rouba a planta dela lá e ela bate 1.000 visualizações no story, gente. Então, se a gente vai fazer um carrossel ali de opinião, por exemplo, ele é o mais fácil de fazer. E vocês não fazem. Porque vocês não têm que ficar pesquisando nada, não tem que ficar, vou ter que fazer uma copy perfeita, não precisa ir buscar referência, não precisa de edição, não precisa de nada disso. Porque é você. É você. O que você está passando na sua cabeça que você vai botar no papel. Então, vocês lembram que na aula passada eu até perguntei, né? Tem alguma coisa que você, com certeza tem, né? Alguma coisa que você não quer mais sustentar na clínica de vocês? Por exemplo, eu faço tal procedimento por tabela, mas que eu não quero mais fazer ele. Então, pega esse não e segura esse não. Né? Lembra que eu falei mesmo que dê dinheiro para vocês? Então, aquela resposta que vocês anotaram, que a gente não abriu aqui para compartilhar, já é um carrossel. Então, essa é a única peça que vocês conseguem se diferenciar de outros profissionais tão boas quanto vocês. Essa é a sua opinião, a opinião é só sua, o jeito é só seu. Então, o antes e depois acaba que são parecidos, né? Mas a opinião sua é sua. E aqui, a frase de milhões, né? Posicionamento não é você falar mal de ninguém. Porque eu não quero que vocês também apareçam no Instagram falando assim, porque fulana faz uma boca X assado. Não, gente, isso é antiético. Não é para ter um campo de guerra, né? Não é esse o intuito. O posicionamento não é que você vai falar mal de alguém.
você vai falar entre linhas alguma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Se vocês começam falando eu, XPTO, ali, ó, eu até botei ali. Eu não faço preenchimento em quem chega com foto de gente famosa. E eu sei que é muito comum chegarem com foto de filtro do Instagram, né? Ai, quero ficar igual esse filtro do Instagram. E aí, se vocês se posicionam falando, não adianta você vir com foto de famosa porque eu não vou fazer, isso já é teu posicionamento. Você não tá falando mal de ninguém, você tá falando que é você que não faz. Por exemplo, lente de contato, né? Lente de contato, não. Errei, né? Lente. Lente de contato mesmo, dental. Tá certo, né? Não faço branco corretivo. Não fica natural. A minha pegada é natural, não faço branco corretivo. Posicionamento. Que as pessoas têm medo do quê? Que fique artificial. Agora, se vocês falam, tem profissional por aí enchendo a cara de paciente de ácido, ai, tem profissional por aí que fica fazendo boca de pato, aí isso você está falando mal da classe. Então, não é legal. Agora, você começa com eu, gente, o meu posicionamento tá cada vez mais forte. Eu entro em reunião e eu falo. Mari Costa tá de prova, porque eu gravo todas e ela revisa. Eu falo, eu não prometo faturamento. Eu não prometo 100 mil reais no mês. Eu não prometo dobrar faturamento. Igual tem um monte de guru que fala. Esse é o meu posicionamento, gente. E é isso que eu acabo me conectando com as pessoas que entram aqui na minha roda de contatos. Tá ficando mais claro o que é posicionamento? E aí, qual que é o motivo, né? Assim, dessa questão do falar mal, né? Se a gente fala assim, sei lá, tem dentista você é dentista e você tá falando mal de dentista, né? A paciente, na verdade, no fim das contas, ela não sabe separar quem é você da outra pessoa, né? Então, normalmente, assim, quem faz botox meio que não se importa se é uma dentista, se é uma biomédica, se é uma enfermeira esteta, ela confia na pessoa, não na profissão da pessoa. Para ela, para a paciente, são profissionais capacitadas para fazer aquele procedimento X. Então, se por acaso rola um post, né? Tem profissional destruindo o rosto por aí, alguma coisa assim, ela não entende que a fulana é ruim, mas que tá mexendo, qualquer coisa que mexer no rosto é um perigo, sabe? E aí a gente não tem por que querer sujar a outra pessoa, né? Enfim. Então, a decisão mais segura, né, para fazer essa paciente tomar a decisão de fechar com você, é que você se posicione como você ali, o eu, para você não perder essa venda para ninguém, nem para você, nem para o teu concorrente, nem para o medo. E a segunda coisa, na verdade, a terceira coisa, né? Deixa eu passar aqui. Aqui, ó. Não faço preenchimento boca de pato. Odeio aquelas caras de gato puxado. E por que eu trouxe isso aqui, gente? Porque por mais que pareça óbvio que são coisas que vocês não vão falar, o Christian acho que tá aí, né? Ele vai confirmar. A gente fez uma vez uma prospecção, né? Um diagnóstico com uma. Ela era dentista, e ela tinha no perfil dela um Reels escrito assim. Ela não é a minha mentorada, tá? Como é que era? Boca bonita ou boca de quem beija carniça? Era isso, né, Christian? Do Carniça eu lembro, acho que é isso. Era assim, gente. Um Reels dela. Aqui a Mona Lisa escreveu que não vem de crio, agora abaixou aqui, não consigo ler. Mas era alguma coisa assim, boca bonita ou beijar a boca de carniça. Era um negócio assim, gente. O que vocês acham que isso remete para um posicionamento de uma profissional da área da saúde? Então a gente não pode também falar desse jeito. Então, essa armadilha, né, que eu venho trazendo para vocês, aquilo que vocês não fazem de jeito nenhum, né? Por exemplo, preenchimento boca de pato. A gente transforma. Eu não faço o volume que muda a tua expressão, sabe? Transformar isso de uma maneira elegante.
Odeio aquelas caras de gato puxado. Eu não faço terço médio. O terço médio ainda tá muito técnico, né? Além do que seu rosto sustenta, você continua sendo você de perfil. Por isso que a gente fala muito da naturalidade. Tá? Mari, Oi. a Mona Lisa quer saber se não vendo o CRIO por placas seria um posicionamento. Com certeza. Aquilo que você não faz de jeito nenhum. Tá? Então, quando eu venho com essa narrativa, né, do antes e depois com alma, agora eu vou dar bem aí certinho a estrutura para vocês fazerem, tá? Eu falei de pegar na dor, enfim. Então, quando vocês forem criar esse conteúdo, vocês pensem que são 4 fases, né? O antes e depois é só o antes e depois. Então, vocês vão contar como que essa pessoa chegou, qual o medo que ela tinha, o que que vocês fizeram, e aí ela saiu assim. A Érica, psicóloga, deve estar pensando assim, Jesus amado Maria José, eu não tenho antes e depois, mas tem muita história para contar, Érica. Então, esse paciente chegou assim, não precisa dar nome aos bois. É porque é complicado, não dá para expor, né? Eu tenho Não. muito medo de expor, assim, as pessoas. A gente conta com narrativa, pode ser até casos mais antigos teus, né, Érica? E tem muita coisa que provavelmente se repete nas sessões, né? As evoluções às vezes vão para o mesmo caminho, às vezes não. Eu sei que cada ser é único, né? Enfim, mas a gente sabe que algumas coisas acabam batendo e sendo similares. Então, contar a narrativa dessa forma. Não precisa dar enormes detalhes, mas é isso que acaba se conectando. Até porque você faz aqueles teus takes de videozinho, né? Mostrando ali a mulher exausta, etc., vários outros conteúdos dessa forma, que a pessoa se conecta com aquela narrativa. Então, dá para fazer isso também dentro de um carrossel, por exemplo, tá? Essas 4 frases cairia em Reels também? Claro, é sempre o raciocínio do criativo. Então, assim, vocês percebem que com uma história de uma paciente de vocês transformam em carrossel, transformam em Reels. Daqui uns dias vocês de novo contam. A massagem não dá para expor o corpo, aí eu não consigo ler tudo ali. Uma preparação, é isso aí, Andresa. E a preparação, às vezes tem uma paciente que permite que você faça uma foto ali de uma perna de fora, né? Às vezes elas não se importam. E aí vocês que têm muita conexão com o paciente conseguem fazer esse movimento, né? A Bia aqui também trabalha com físio, trabalha muito com o pessoal com lipedema, então aquela perninha enfaixada, sempre com alguns recortes assim mais tranquilos, que não vai expor de fato a pessoa, mas vocês estão vendendo uma história ali de alguém, tá? Então, dessa forma, vocês conseguem ter muita opinião, muito posicionamento ali mostrado. Por quê? Porque quando a gente fala, né, do antes e depois que não vende, ele não vende se ele for claramente uma comparação. Com permissão sempre pode, isso aí. Então, essa fórmula aqui, depois eu mando para vocês, claro. E qual que é a ideia, né? Que vocês consigam sempre trazer uma narrativa muito forte. Eu até comentei com vocês no último slide, acho que a Erika Lacerda não está aí, mas vou contar rapidinho. Ela fez uma remoção de um preenchimento labial, estava todo espalhado. Aí ela falou para a paciente, né, que ela ia remover, mas que ia esperar alguns dias para refazer. A paciente não queria. Ela poderia, talvez, para não perder a paciente, remover e fazer no mesmo dia? Sei lá se isso é muita loucura, mas talvez ela pudesse. Mas não, o posicionamento dela é o quê? Não é assim que acontece, não é assim que a gente faz. Outro dia também eu conversei com alguém, não lembro qual mentorada, que uma pessoa estava com umas lentes antigas muito feias, tinha que remover num dia e refazer num outro momento. Ela não queria ficar sem. Tem profissional, gente, que faz para o cliente, assim, para não ter essa discussão. E você falar que não faz a todo custo também é posicionamento. E esse teu posicionamento no off é o que tem que transparecer para a rede social. Então, quando traz essas narrativas, tenho certeza, todos vocês têm uma carreira aí já de algum tempo. Tem histórias que ficaram para trás, comecem a mapear, vão lembrando, vão anotando. E aí, quando você conta, por exemplo, essa história do preenchimento labial que deu errado e que ela corrigiu, que ela removeu, etc., além de ser uma super narrativa,
ainda ela vai trazer conexão com pessoas que estão passando pela mesma situação. Que fez o preenchimento, não curtiu, ficou feio, espalhou, sei lá. E ela vai falar, nossa, dá para remover, vou lá, confio na profissional. Vocês percebem que não é a foto do antes e depois, é a conexão que ela sentiu por ler uma história parecida com o cenário que ela está vivendo? Ô, Mari, eu acho que, eu não sei se vocês falaram isso na primeira aula, porque eu não estava aqui, mas até para a gente gerar uma conexão entre o grupo e a gente começar uma a acompanhar a outra, dar dica, falar o que gostou, ou compartilhar alguma ideia com o outro, né? Assim, seria legal se todos mandassem lá o Instagram para a gente se conhecer melhor, né? Tornar o grupo assim. Porque aí uma para outra, né? Porque aí, por exemplo, eu tenho alguma coisa que eu tô na dúvida se eu posso postar ou não. Aí, às vezes, o grupo opina, né? Ajuda a gente a conseguir se sentir mais seguro. O que você acha? Podem mandar, podem trocar. Porque é uma insegurança mesmo, né? De, será que se eu postar isso daqui eu vou estar expondo muito a pessoa? O que vocês acham, né? Sim, claro, pode mandar, fica bem à vontade. Lá a gente está aberta para isso mesmo. A gente tem o grupo individual com vocês, mas ali realmente o nome é movimento, é para a gente estar em movimento e puxar umas outras. Eu provoco vocês, ponho desafio, etc. E quanto mais vocês participarem, é melhor, porque vocês ajudam as outras. E eu não sei o que vocês acham, o que vocês acreditam, o que vocês pensam, mas a gente confia muito no servir. Quanto mais a gente serve, quanto mais a gente ajuda, mais a gente cresce. Então, se vocês estiverem de corpo e alma dentro do grupo e começarem a se ajudar, o crescimento de vocês é consequência. A gente virou uma chavinha aqui, enfim, de uma maneira particular mesmo, quando a gente entendeu esse game. Eu até falei para a Mari na última reunião que ela propôs a gente na última aula a fazer o dump da semana, né? E eu fiquei matutando, falei assim, eu vou postar o quê? Vou postar o quê? Vou postar o quê? Aí eu fui lá na minha galeria, peguei as fotos da semana, e aí na hora que eu vi, eu falei assim, cara, mas pra que eu vou postar isso? Fui lá e salvei em rascunho e não postei. Pois deu 9h30 da noite e a Mari, aí eu lembrei do que a Mari falou na primeira reunião, onde a gente fechar. Ela falou assim: as alunas que mais cresceram na mentoria foram que colocaram em prática tudo que a gente passou, né? Aí eu fui lá naquele meu dump, porque eu achei que não tinha nada com nada, porque para mim era algo normal. Pois bem, compartilhei. Gente, eu postei não nesse domingo, no outro. Ele está sendo entregue até hoje. Deu mais de 5.000 visualizações, tipo assim, coisas aleatórias. Eu postei uma flor, eu tomando caldo de cana, eu na clínica, o pôr do sol, eu jogando. É isso. E eu fiquei com isso que a Erika falou assim, mas será que é interessante eu postar isso? Será que as pessoas, na minha cabeça, eu estava postando coisas aleatórias, que não tinha sentido nenhum, pois foi um post que deu muita visualização e eu É isso, postei não porque naquele momento eu queria, porque ficou a frase da Mariana martelando na minha cabeça que a gente tinha que postar e tinha que arriscar isso da nossa zona de conforto. Mas se fosse para eu analisar aquele conteúdo e postar, eu não teria postado. Porque para mim não fazia sentido nenhum. Dani, tá por aí, minha gata? Daniela, abre aí a tua câmera, por favor, se puder, e compartilha com as gurias as mudanças do teu perfil só por você fazer stories. Exatamente, eu já ia falar. Estava recebendo a farmácia, desculpa. Eu antes não fazia, né, stories todo dia, e aí depois da mentoria comecei a fazer, e eu mandei até uma foto para a Mari, que subiu, eu tinha 60, 70 visualizações lá nos stories, e aí subiu para 100, 140. Ontem eu fiz um story do Brasil, do Brasil não, desculpa, da final da Copa ali, coloquei uma camiseta, eu com uma camiseta da Argentina e eu com uma camiseta da Espanha, e deu
244 visualizações. Então, às vezes, é uma coisa também que a gente acha que não vai repercutir muito, né? E aí acaba repercutindo. E também o fato de estar postando toda hora, né? Então, qualquer coisa eu posto. Hoje já estou falando bem mais. Antes eu tinha vergonha, não gostava de me ver depois que eu postava. E tudo isso, depois da mentoria, a gente foi conversando e vendo que era necessário, né? Que não adianta, a gente tem que mostrar e fazer essa conexão. E uma coisa também que eu fiz, que foi até uma dica da Mari, foi com relação a mostrar os perrengues. Daí eu até, acho que foi semana passada que eu fui atender em Porto Alegre, e eu fiz uma foto toda bonita, assim, na frente do espelho, e depois eu fiz uma foto com todas as coisas penduradas em mim, e postei expectativa e realidade. Então, algumas coisas assim que a gente faz e que acaba trazendo mais pessoas a... Exatamente. a É isso que conectar é a com a tal gente. da... E outra foto. Isso aí. Você. Cortou o último que você falou, Dani. Tu sumiu. Não tá mais com a câmera aberta. Eu não? Não tô Aqui vendo. tá aparecendo. Para mim também Acho que tá travada, Dani. Então deve ser a minha internet. Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Sim. E então são coisas que antes eu pensava, isso não vale a pena postar, né? Não vale a pena eu fazer ali um story, alguma coisa, e hoje eu já vejo que é. E eu fiz agora também uma postagem agora semana passada também com essa pegada da dica do relato do paciente. E aí eu fiz falando da menina que ela tem 20 e poucos anos e que não gostava das marcas que ficavam na testa, mas as rugas estáticas. Então, a postagem. Deu uma travadinha, Dani, mas a gente entendeu o recado, né, meninas? Porque é isso. Quando a gente tem vergonha, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. E esse movimento é o que gera movimento. Se vocês travam, não vou fazer nada hoje, a Dani não teria chegado em 200 e poucas visualizações. E o número, gente, não significa nada. Mas quanto mais engajamento você tem, mais vendas naturalmente a gente tem. Então, sabe o que me dá engajamento de visualização, Mari? Os memes, né? Não. Viagem. Eu fiz um Reels de viagem em maio, deu 1.800 visualizações. Mas a gente adora acompanhar as pessoas que estão viajando, saber que hotel tá, se a comida é boa, se tá sol, que o look. Gente, eu adoro acompanhar isso, viu? Eu tava pensando, sinceramente, fazer um Instagram meu, tipo, a dentista viajante, sabe? Falar de odontologia e falar de viagem também. Gente, a Alê já foi para os Estados Unidos 58 vezes. Ai, que Quanto, delícia. Alê? Nova York, 16. Só isso, tá? Tem que... Ai, que maravilha. Ai. Então, combina. Eu vi um influencer postando um Reels engraçado, né? Ele falando assim, mas me dá uma raiva dessas pessoas que vai viajar e não posta. E a gente aqui fica como? A gente quer saber lugar, qual é o lugar que você vai, qual hotel que você tá, e o seu café da manhã. Né? Mas por quê? Se não for para postar nada, fica em casa. Ele é o melhor. Ou a pessoa vai e não posta onde está. Às vezes posta a localização do hotel e não posta onde está. Todo mundo quer saber onde está também. Isso eu já percebi. Todo mundo é fofoqueiro? É isso, e é isso que vem. Então, meninas, vamos anotar aí a cadência do dia, tá? Se vocês ficam se perguntando o que eu posto, estou te dando aqui ideias, tá? Então, stories é assim, de manhã, vocês podem postar vocês chegando, vocês estão fazendo foto de look, Michelle, não sei se já saiu da aula, Michelle tá bonitinha postando. Você vai mandar esses slides pra gente? Posso mandar. Manda no grupo depois, por favor. Mano. Então, vocês podem mostrar look, vocês podem mostrar a clínica abrindo, vocês podem mostrar a bancada. É claro que se não for do perfil de vocês mostrar look, não precisa mostrar look, não é isso que vai vender. Mas eu tô falando disso porque a Stephanie faz, a Dani faz, tá? Então, o que é da essência de vocês mesmo, tá?
Por exemplo, a Bia aqui, fisioterapeuta, ela corre lá em Floripa, ela posta as fotos lindas da ponte, tal, correndo, e isso conecta também. Então, pode ser o café, um café gostoso que vocês fazem, a mesa posta que vocês fazem pela manhã. Cada uma de vocês tem a rotininha ali de vocês que tem algo especial. Só que por ser rotina, vocês acham que não tem graça, porque vocês vivem ela todo dia. Mas todo mundo quer saber o que você está fazendo. Então, esse é o primeiro post da manhã que eu recomendo. O primeiro post da manhã sempre é interessante que seja uma foto, porque a foto acaba entregando mais no sentido de que de manhã cedo tá todo mundo correndo. Se você já chega metendo um vídeo, falando na orelha de alguém lá às 7, 8 horas da manhã, ninguém vai te assistir. Mas se você coloca uma foto, você tem mais chances ali desse conteúdo ser entregue. Lá no meio da manhã, vocês podem fazer um outro conteúdo já na clínica, no consultório. E aí vocês podem escrever, hoje eu tenho 3 avaliações, hoje tem, sei lá, 3 botox, enfim. Também não é para tratar a pessoa como uma quantidade, não é isso, mas para vocês mostrarem que vocês estão ocupadas. Por exemplo, hoje de tarde tem reunião da mentoria, estou ansiosa por esse momento. Enfim, gente, vocês sabem que mostrar que vocês estão estudando também é uma puta autoridade que vocês geram com o posicionamento de vocês. Eu tenho uma grande dificuldade de postar nos dias que eu tenho folga, né? Eu tenho terças e quintas de folga, então fica praticamente 2 dias que eu fico parada. Às vezes eu não consigo postar nada, então seria interessante mais postar o meu dia a dia nesses dias que eu estou de folga. Isso aí, Mona Lisa, porque na verdade mãe não tem folga, né? Então, os perrengues que tá correndo com criança, com almoço, com escola, é o que vai ser. Inclusive, ela tá aqui do lado querendo assistir a aula e escutar também. Então, Vou postar nas cachorras. Sempre tem os pitocos, os cachorros, eu vou cobrar ingresso aí na próxima. Igual o Gabriel, que já é empreendedor também. À tarde, o que vocês vão postar, gente? A estrutura de vocês. E aí, a dona Camila Moço não tá aqui, né? Ela vai assistindo gravado. Tem que mandar lá, Mari Costa. Esse minuto aqui eu quero que ela escute. Essa história de não mostrar estrutura porque acha que não faz nenhum sentido é uma crença muito limitante. Porque, gente, vamos fazer o raciocínio, né? Hoje, vocês, né, todas vocês, quando montaram a clínica, pensaram nos detalhes, na iluminação, provavelmente brigaram com o marceneiro, compraram equipamento caro, investiram. A Nicole tá aí, acabou de montar um consultório, sabe muito bem quanto custa cada coisinha que tá aí dentro. Então, o paciente, quando que vai ver isso, gente? Quando tá aí na consulta com vocês. Depois que ele já escolheu por você. Agora, se vocês já se mostram, a estrutura que vocês têm, tudo que vocês têm de legal, de bom, desde antes, dentro ali da rede social, e não é luxo que eu tô falando, gente. Tô falando do capricho, tô falando do amor, porque a gente sente. A Andresa mostra que no cafezinho dela tem um calendário que tem frase. Eu nunca fui lá, mas eu sei que é assim. Isso é carinho, gente. A pessoa sente. Então, quando coloca isso na rede social, você está dando um aviso ali no subconsciente da pessoa de que esse lugar é confiável, que vocês são acolhedoras. Então, comecem a pensar que os móveis de vocês, e agregar valor, isso aí. Os móveis de vocês também é investimento. E se vocês não mostram a estrutura de vocês, pensem que é um dinheiro parado. Ou vocês fizeram tudo bonito e caprichado para bonito mesmo. É para mostrar. Então, quando vocês mostram a estrutura de vocês antes, não fiquem com o sentimento do tipo, eu tô me exibindo. Você tá dando motivos, de fato, vem de experiência isso aí, você tá dando motivo para realmente custar o quanto você custa. Ou você quer que depois a pessoa te chame no WhatsApp e fale que tá caro. Não dá raiva, tá caro. Pô, e toda a estrutura que eu tenho por trás. Agora, se você já tá mostrando isso, a paciente não vai chegar só julgando a tua técnica. Então, ela, beleza, tá entendendo que você é boa. Daí você ainda é acolhedora. Então, vocês conseguem, de fato, agarrar essa pessoa, que daí tem relação lá com a foto que eu abri aqui a nossa conversa, né? Uma profissional arrumadinha e uma profissional descabeladinha. Qual que você confia mais? É horrível isso, mas é verdade.
A gente sabe que isso importa e o ambiente que vocês preparam para receber bem essa pessoa também importa. Inclusive a recepção, a recepcionista. Uma recepcionista que está lá toda sem estar organizadinha e tal, como é que você vai cobrar aí R$ 700 uma consulta? Então tem que estar todo mundo de acordo, porque tudo a gente comunica, né? Toda a nossa Ô, imagem. Mari, Oi. deixa eu falar uma coisa. Porque eu tenho a minha página, né, Érica Risse Psicóloga, e eu tenho a página Jardim da Consciência, que é da minha clínica. E eu estou patrocinando um evento, né, de psicologia através da clínica, né? E a organizadora do evento, ela convidou uma outra clínica que é competidora minha. Como que fala? Concorrente. Concorrente minha, tá no meu quintal, no meu território. E aí ela convidou essa pessoa para estar também fazendo patrocínio do evento, né? E aí eu fui e confrontei ela. Eu falei assim, olha, eu estou participando como uma pessoa que está patrocinando o seu evento, por que você convidou a clínica tal? Aí ela falou assim, porque ela é uma clínica, ela tem outras pessoas, outras especialidades, outras profissionais trabalhando. Eu falei, mas eu também sou uma clínica. Aí ela falou, eu não sabia. Mas Aí eu vocês não falei, fizeram nossa, um contrato? fizemos, mas eu não sabia que, tipo, deu a entender totalmente, então, que é muita falta de posicionamento minha mesmo de passar essa mensagem ali no Instagram, que é justamente essa parte de repetição, que eu achei que já estava repetitivo, porque ali tem todas as informações sobre todo mundo que trabalha lá, entendeu? Sim. Vamos desenhar um posicionamento, tá, Érica? Eu já vou pedir para a Mari Costa anotar para a gente, e aí a gente faz um desenho de posicionamento para que você bata aí que você tem outros profissionais, e você tem bastante profissional trabalhando com você, inclusive, né? Porque às vezes eu alimento tanto a página Érica Risse que eu não alimento a página Jardim da Consciência, né? Esse é um problema de ter duas contas, porque a energia é dobrada. Essa é uma Justamente o que questão acontece mesmo. comigo também. Eu tenho a minha clínica e tenho a minha página pessoal. E aí eu posto sempre na pessoal e não posto na clínica. Então, quase ninguém sabe que a clínica é minha. Eu tenho essa dificuldade também de mostrar ali que eu não estou sozinha, né? Eu tenho outros profissionais também que trabalham comigo. E aí acabo só postando no meu pessoal. Eu tenho essa grande dificuldade também. Eu acho bem legal, mas isso aí é muito da decisão de vocês de ter um Instagram só para tudo. Sabe? Eu sou bem dessa política, sim, porque a gente sabe que a energia dobrada a gente não tem, ou tem que ter uma organização muito filezinha para que o da clínica tenha pelo menos lá 3 postagens semanais e que já fique tudo bem organizado de 15 em 15 dias, alguns posts ali com colaboração, aí ok. Agora, E que as outras profissionais também façam, né, material para postar lá, né? esse é o ideal, quando tem uma... Mas é difícil. Esse que é o problema. Por isso que é o quê? difícil. Liderança, É. cultura da empresa, combinados, reuniões semanais, não é fácil. Mas isso daqui é um assunto para uma outra aula que eu posso fazer para vocês. A gente pode fazer, por exemplo, amanhã a Mari Costa vai mandar as sugestões para as próximas aulas, vocês colocam aqui que vocês querem que a gente fale, que a gente pode abordar esse assunto, de como fazer, né, que já linka com o posicionamento, como fazer com que os profissionais ajudem a fazer as postagens. É. A gente tem a Odonto Navarro, não sei se a Bia ainda está aí, a Bia Social Media, eles conseguem fazer com que os profissionais postem, né, Mari Costa, também não sei se a Bia tá aí ainda, mas que as dentistas ali que são parceiras acabam postando. Tudo isso é o quê? Estratégia, narrativa, tá? Então a gente pode voltar nesse assunto, tá? Fechando os stories aí do dia, né, a Bia. Sim, inclusive eles têm um posicionamento bem forte, exatamente, porque o dono da clínica, ele é professor e ele traz isso a todo momento. Inclusive, eu fico cortando as asinhas dele, eu falo, doutor, você não é professor dentro do Instagram, você é dentista. Ele quer ficar ensinando, e o paciente não quer ouvir algo tão técnico assim. Então, essa é a narrativa que a gente tem. A Tati tá por aí? Ou hoje não entrou? Não? Senão eu já ia falar para ela dar uma palavrinha. Bom,
E aí, gente, aqui é sugestão. Tem que fazer assim, receita de bolo? Não, porque receita de bolo não existe. Só que aqui é um norte, porque vocês se sentem perdidas. O que que eu faço agora? O que que eu posto agora? Isso aqui é um norte. Até que daqui a pouco isso se torna muito natural para vocês, tá? Então, à noite, então ali de tarde, né? Você pode ser depois do almoço, mostra ali tua estrutura. Vocês viram que eu fui longe com a estrutura, né? Falei até dos móveis, do marceneiro. Vamos voltar. À tarde, dá para dar uma dica, falar um mito, falar uma opinião. Sabe quando a Natália Beauty falou aquela besteira lá no encontro dela aqui em Curitiba? Eu, mais do que ligeira, fui lá e dei minha opinião. Isso é posicionamento. No Então, comentário do post lá. oi? Você foi lá e deu você pegou o post dela e repostou, ou você vai lá no comentário? Não, eu fiz um vídeo reagindo ao que aconteceu. Depois eu mando lá para vocês, tá? Tem um menininho que invadiu o escritório, a mamãe tá trabalhando. E aí, de noite. Era a mamãe. Ô, mãezinha. Bom, me desconcentrei, viu como não pode se desconcentrar? Eu peguei e reagi Nicole, trabalhando até agora, mas tá de sacanagem, né? Bom, eu peguei o vídeo da Natália Beauty, do que aconteceu, da menina, e dei a minha opinião por cima. Eu mando lá o link para vocês verem de referência, mas tem muitas opções. Vocês podem reagir a algum conteúdo, desde que vocês não vão falar mal de ninguém. O que acontece muito, para a Érica vai funcionar demais. Situações da Paola Oliveira, a Bia tá me lembrando. Lembra que a Paola Oliveira não desfilou mais lá na escola de samba dela e foi a Virgínia Fonseca? Sim. E aí tinha vários momentos que estavam fazendo uma rixa entre as duas. Eu também fui lá e reagi sobre isso que eu falei de posicionamento. Então a gente pode usar o que está em alta, o que está acontecendo e fazer posicionamento. Eu tenho uma mentora de marketing que é voltada para o posicionamento que eu estou fazendo recentemente. Ela é muito rápida. O jogo aconteceu do Brasil, da final. E aí, a Argentina que ficou puta lá, não sei o que lá, no final, nananã, ela já foi lá e já fez um vídeo trazendo essa narrativa. Então, ela tá ligada, tudo na vida dela vira um conteúdo. E é essa chavinha que eu quero que vocês comecem a virar aí na cabeça de vocês e coloquem esse óculos do conteúdo. Tudo que acontecer vira conteúdo, tá? Ô, Mari, mas tem um horário estratégico para postar ou não? Isso daí já caiu por terra, tá? Já foi com Deus, a gente sabe que as métricas do teu Instagram talvez apareça lá que as pessoas estão mais ativas durante a noite, enfim, você tem que ir entendendo o teu público, mas stories, pegou o celular e gravou, tá? À tarde, vocês, então, podem dar a dica, um mito opinião, né, como eu trouxe para vocês. À noite, vocês podem fechar, então, por exemplo, tô fechando a clínica agora, última paciente, perrengue do dia, eu fui pegar filho na escola, peguei trânsito, tudo tá conectando, vocês percebem? E nem tudo tá vendendo. E aí, à noite, uma caixinha de perguntas, podem abrir enquete. O que é legal? Uma coisa que a Daniela tem feito muito. Caixinha de enquete. Quem responde a enquete, chama lá no privado para tentar vender alguma coisa. Só que não é assim, oi, quer comprar. É gerando uma conexão. Ai, fulana, que legal que você respondeu a caixinha. Essa semana eu tô com uma ação XPTO, tá? Isso daí depois a gente pode desenhar melhor nas estratégias, porque a gente tá passando aqui bastante do nosso horário, eu ainda tenho slides para trazer. Então, aqui, ó, mostra sua estrutura. Já falei tudo sobre a estrutura, né? Porque a ideia é que vocês realmente usem o que vocês já têm aí pronto, sem ficar inventando muita moda, tá? Então, qual que é a tarefa da semana? Eu quero que vocês compartilhem lá no grupo, até porque vocês querem começar a ficar engajadas uma com as outras. Então, além de fazer a sugestão da Érica de postar o Instagram de vocês para uma seguir a outra, enfim, vocês se apoiarem, pensem no tema da semana. Se vocês têm social media, já está tudo planejado, não tem problema, faz da mesma forma e a gente joga esse conteúdo aí para uma outra semana. Pensa num tema. Eu vou usar um aqui, assim, tipo Botox, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse tema e vão virar ele de ponta cabeça mesmo e transformar em 4 ângulos. E aí vocês podem postar essa ideia lá no grupo para vocês inspirarem umas às outras. Não precisa ser um negócio enorme, um documento, um PDF incrível, pode ser um resuminho ali de 5 linhas, tá? E aí, vamos ter ali cadência, Mari, né? Oi. posso falar uma coisa? Pode. Hoje, até antes de tu
falar desse tema, eu hoje comecei a fazer sobre os bioestimuladores. Depois posso até pôr meu Instagram ali, se alguém quiser ver. E eu fiz uma postagem perguntando, tipo, dando uma dúvida, assim, uma curiosidade de o que a pessoa está fazendo de errado. E aí eu gravei um vídeo para fazer um Reels, dizendo que a pessoa está esperando o rosto cair para depois fazer bioestimulador de colágeno. Mas eu já fiz uma chamada de curiosidade, seria mais ou menos isso? É isso, porque você tá pegando. E assim, gente, a gente tem que aprender a pegar na dor. Assim como eu entendi que secretária é uma dor geral, a gente pega essa dor e bate nela um monte. Então, isso daí é o maior mito. Você vai esperar cair para poder fazer uma solução. Então, agora que você pegou essa ideia, Daniela, bora massacrar essa dor. Virar ela de todos Tá. os lados, trazer várias óticas. Aquele exemplo que você deu do tema de 4 posts que eu perguntei se o Reels serviria. Tipo assim, chegou assim, ela tinha esse medo, a gente fez isso e ela saiu assim. Isso serve? Sim, com certeza, é uma narrativa Porque bem. eu atendi uma paciente na semana passada que ela emagreceu e o lábio dela ficou muito flácido, envelheceu muito o rosto dela, ela estava se incomodando. Porém, ela tinha medo, ela queria fazer, porém ela tinha medo de ficar bocão. Então, Uhum. ela chegou com lábio flácido, a gente fez um planejamento de um preenchimento labial que transparecesse a naturalidade e a gente conseguiu entregar, tipo assim, um resultado bem bacana. Sim. Fiz preenchimento labial, mas não físico. Basicamente, assim, a gente conseguiu minimizar o envelhecimento do lábio dela. O que a gente faz? Gancho forte. Essa paciente me procurou querendo preenchimento labial e eu não fiz. Pronto, polêmico. Aí você segue e conta toda a história. Então, nos primeiros 3 segundos, vocês sempre vão trazer algo que fique com um tomzinho polêmico. Porque, meu Deus, a mulher veio fazer preenchimento labial e ela não fez. Estranho, vou ouvir o que ela tem para dizer. Aí, nos takes, nas falas seguintes, contextualiza rapidamente. E aí, na sequência, você conta tudo e no final conta o desfecho. E aí faz uma chamada para ação. Se você também tem medo, se você também, nananã, entendeu? Faça avaliação, agende, enfim. O que eu gosto muito de fazer, né? Se você se identificou, me segue, assim vai, tá? Você deu ideia de mais um caso de uma paciente que já era minha paciente e ela queria pôr mais boca. Eu falei que a gente não ia fazer, porque não ia ficar legal, ia ficar artificial. E aí ela foi em outra pessoa. Você pode escrever assim, ó. Ficou horrível. E todo mundo falou assim, Stephanie, você viu? Eu falei, eu vi, mas não fui eu que fiz. Porque eu falei que eu não ia fazer. Eu falei, não faz, não vai ficar bom, vai ficar exagerado, não cabe. E ela foi outra profissional fez, e as pessoas veio perguntar se tinha sido eu. Eu falei, óbvio que não, pelo amor de Deus. Olha pela boca e olha os meus resultados. Então, o que é legal, né? A pessoa pediu mais boca e eu não atendi, e beleza, perdi a cliente, mas eu não vou sair da minha essência, entendeu? Isso é posicionamento. Então, posicionamento é intenção sem horário é conversa. Hoje a intenção de vocês ganhou uma manhã, tarde e noite. Quero todo mundo arregaçando a manga. Tá ficando mais claro o que é posicionamento? Sim? Tá sim. Sim, Vocês percebem que não tem uma definição numa frase de uma maneira super, nossa, clara ali, é isso. Mas a gente sabe que todo dia dá para construir um pouquinho, né? Eu tenho aqui umas sugestões de gancho. Quem quiser ficar aí na aula, eu vou trazer, vou compartilhar. Deixa eu só ver aqui. Eu acho essas sugestões muito boas, ajuda muito. Jura? Que bom, fico muito feliz de saber. Porque ele é realmente um conteúdo denso, né? Tem muitas camadas. Vamos lá. Eu estava levando o meu Instagram para um tema, aí daí, como veio aquela tema forte ontem, né, da Copa, aí eu fiquei assim, e agora? Eu tô trabalhando tal tema, mas aí veio essa bomba da Copa, eu preciso soltar alguma coisa da Copa.
Aí soltei lá, não sei nem se combinou. Mas o que é legal, né, gente? Que a gente tenha planejamento para vocês não ficarem reféns do que eu vou postar agora. Então, por exemplo, hoje é dia do amigo. Alguém fez uma ação de dia do amigo? Nem sabia que era dia do amigo. Pois é. Nossa, nem dei feliz dia do amigo com meus amigos, não sabia. Isso aí. Então, é interessante a gente estar de olho. A gente tem um Trello lá com as datas futuras. Posso começar a mandar lá no grupo, inclusive, para vocês terem isso organizado aí e já começarem a planejar, tá? Porque às vezes a gente solta um vídeo lá falando também dos nossos amigos, né? Uma mensagem pessoal também, né? Conecta. Fica legal. No teu caso, psicologia conecta pra caramba. Então, ó, quando eu falo de antes e depois com alma, do que eu tô falando? Eu tô falando daquela paciente que quando se viu no espelho, ela chorou. A gente tinha uma mentorada que ela fazia Mari Costa. Rinomodelação? Mas tem outro nome. Remodelação. Mas tem outro nome, não tem? Não. O dela era definitivo. Então era rinoplastia. Tá. Vamos com rinomodelação, depois eu mando o nome para vocês. E aí, normalmente era um nariz, assim, uns narizinhos meio assim, sabe? E aí ela cortava aqui e tal, narizinho. Ela falava narizinho de metida. Essa era a marca registrada dela. E aí, quando as pessoas se viam, gente, elas realmente choravam. Não era papinho dela, porque era algo que incomodava elas demais. E aí, quando você traz essa narrativa de que ela chorou quando se viu, meu, conecta pra caramba. E não é mentira. Por exemplo, faz 3 anos que fulana marca e desmarca. E não vem, que não tem coragem, tem medo. Tem medo da dor, por exemplo. Tem muita gente que é bundona para procedimento. E se você conta isso, aquela pessoa que também tem medo, ela acaba falando, ai, não sou só eu, não tô sozinha. E você vai cada vez mais gerando conexão com essas pessoas. Então, o que é legal? Eu dei a ideia para vocês de carrossel com opinião, né? Eu não faço tal procedimento com quem chega com foto de famosa, com quem chega com foto de filtro no Instagram. E vou te dizer o porquê. E aí vocês metralham no porquê, que daí é o que vocês decidem da vida, da carreira de vocês. E sempre com gancho. Outra ideia bem legal tem procedimento X que eu não faço mais nem por todo o dinheiro do mundo. Tá? Outro que é muito legal, que a Dirleia tá aí, né, Dirleia? Ela fez um carrossel muito legal falando caro é... Quer contar, Dirleia? Conta aí, minha gata. Do teu post do carrossel, caro é... Aí, Não tá, Mari. Ai, tá. na realidade, eu coloquei coisas básicas, né? Que caro procurar um profissional que não é habilitado, procurar só pelo preço e não pela qualidade, coisinha básica, assim, deu bastante visualização. Deu bom, não deu? Deu. Eu até mostrei, né? Acho que eu mostrei para a Dani fez um inspirado, e vocês percebem que nessa internet de meu Deus, nada se cria, tudo se vai se transformando. Não é para vocês copiarem foto do concorrente, não é nada disso, é para vocês se inspirarem. Outro dia também mandei um bem legal lá mostrando, acho que era o Neymar antes da harmonização facial e tal. Quando vocês trazem essas narrativas de comparação, vocês também estão vendendo naturalidade. Então é muito legal. Mas eu vi uma profissional compartilhando sobre isso, né? De a gente pegar casos desses famosos e falar, não sei se foi nesse sentido que você falou, tipo assim, se Neymar fosse o meu paciente, eu ia fazer esse procedimento nele. Isso daqui é antiético para nós profissionais, porque a gente não pode chegar no paciente e falar assim, você precisa disso. Sim. Ele que tem que saber o que ele precisa. Ele tem que trazer para a gente o que ele se incomoda e nós, profissionais, passar o que é o melhor
naquele momento para suprir aquela queixa dele. As Eu tenho essa visão, posso estar errada, mas eu costumo não falar para o paciente, você precisa. Esse daí é a mesma pegada do falar mal do colega, que eu falei no começo para vocês, que vocês vão trazer a narrativa. Eu faço, eu não faço, eu X, eu Y, eu Z, não falar do outro profissional, tá? Os famosos, gente, eles estão aí na internet, de meu Deus, porque eles são realmente pessoas públicas. A gente não vai fazer isso, sei lá, com uma pessoa que a gente não conhece. É igual vocês começarem a pegar minha foto e falar, ai, não gostei da lente dela, aí o botox dela, a sobrancelha nem abre, enfim. Aí isso você tá atacando uma pessoa. Mas quando a gente tá falando dos famosos, não sei se vocês viram o carrossel lá que eu sugeri. Eles mostram o Neymar no início de carreira e o Neymar agora. Tem também do Cristiano Ronaldo, agora por causa da Copa tá rodando bastante esse aí do Cristiano Ronaldo. Ele feio, que era só pela misericórdia, e aí ali embaixo com os dentes arrumados, enfim. Então você não tá falando mal de nada, mas você tá mostrando isso é genética, isso é estética. Acho que é um carrossel nesse sentido. Quando é dessa Eu vi um forma... post hoje. Eu fiz esse. Desculpa, Mari, te E- interromper. Eu vi um post hoje e Eu também. dizia que a pessoa da estética utilizava com investimento e sem investimento. Isso é legal. E muitos, assim, Bruna Marquezine, Neymar, a outra esposa do Neymar, enfim, vários, assim, jovens, e daí com investimento. Achei um post muito interessante. E hoje eu também vi um bem legal das pessoas com a mesma idade. Eu não lembro o nome daquela atriz, mas uma atriz de 60 anos que não faz nada e uma atriz de 60 anos que se cuida, que elas parecem que tem 30. Eu As fiz aquele post que você tinha falado que era interessante. Eu não gosto de procedimento estético. E de rugas, pé de galinha, pele flácida, mancha, você gosta? Isso aí engaja também pra caramba, né? Vamos seguir aqui, gente. Vocês podem fazer um gancho forte assim, que desperta curiosidade. A pergunta que eu faço na avaliação e que mudou a minha clínica. Então, é uma puta autoridade, cria uma curiosidade e você traz uma narrativa ali. O que vocês podem mostrar de perrengue, né? Coisas que acontecem na clínica e ninguém posta. Então, sei lá, já aconteceu de chegar 2 pacientes ao mesmo tempo. Estou inventando aqui, tá? Vocês pensem aí dentro do cenário de vocês o que é legal compartilhar, coisas que não vão manchar a autoridade de vocês, que a ideia também não é que vocês, né, acabem O terror de quem trabalha com agenda é quando chega 2 pessoas no mesmo horário. Não, isso aí. E esse perrengue, né, que você conta ali uma narrativa e tem um desfecho no final, a pessoa tá ali presa em você. De dentista é quando quebra a cadeira. Já aconteceu, então? Nossa Senhora! Conta, isso aí. Não, várias vezes, né? Você tá lá funcionando, para de funcionar o pedal, o refletor para de funcionar, o motorzinho quebra, enfim. Aí tem que fingir naturalidade, né? Ai, tá tudo normal aqui, gente. Socorro, Deus, né? Pelo amor de Deus. O que é legal, tá? Não é para vocês mostrarem bagunça, não é para vocês mostrarem, nossa senhora, minha clínica amazona. Mas se você mostra ali um perrenguezinho do dia, do tipo, ai, a minha sala não tá bem organizada, mas eu vou mostrar mesmo assim. Isso conecta. Você é uma pessoa, você não tá ali perfeitamente o tempo inteiro, entendeu? Não é para mostrar um monte de papelada igual aquela que eu mostrei na aula anterior, né? Uma recepção bonita e uma bagunçada. Não é isso. Mas se você mostrar aqui que as coisinhas estão um pouco desajeitadas, não tem problema, tá? Cara, eu tirei print desse slide seu e mostrei para minha irmã. Eu falei assim, Suelen, você tinha que estar na aula da mentoria que eu estou fazendo, porque ela é manicure, ela vive atrasada e ela trabalha com alongamento. E eu fui fazer a unha, a mesa dela parecia que tinha passado um furacão. Eu falei, você pode arrumar, que eu não costumo fazer minha unha essa bagunça. Eu falei, as pessoas sentam aqui, elas reparam em tudo. Eu falei, elas reparam, então você tem que manter a sua mesa organizada. E aí hoje, na hora do almoço, eu liguei para ela, eu falei assim, você já acabou? Ela falou assim, estou arrumando a minha mesa. Porque é isso. Ela nunca vai conseguir cobrar mais caro se ela continuar atrasando o cliente e se ela não tiver essa organização toda, tá? Então, o que é legal, né? Que vocês tragam uma visão também. Esse é posicionamento puro, anotem essa. O que vocês olham primeiro quando fulano senta na cadeira?
Vamos adaptar para a Érica. O que eu reparo primeiro quando você começa a me contar da tua vida? Alguma coisa que vocês possam falar, né? E não é o que você acha. Como assim? Não entendi. Eu também não entendi. Por exemplo, quando a pessoa senta ali para você avaliar, a pessoa às vezes vem com medo, não vem? E às Sim. vezes ela pensa, aí vai olhar meus pés de galinha. Ou para Érica, ai meu Deus do céu, será que ela vai achar que eu sou bem louca das ideias? Sei lá, alguma coisa que seja uma crença, tá? E aí vocês, quando trazem esse conteúdo, vocês trazem uma narrativa completamente diferente do que a pessoa está esperando. Então, a Stephanie, ao invés de falar assim, você acha que eu estou falando das tuas rugas, do teu pé de galinha? Não. Eu quero saber da sua história. Eu quero saber o que te incomoda. Eu quero saber de você, do seu íntimo. Eu fiz um voltado para depilação a laser, né? E aí, no videozinho, eu escrevi o que minha paciente acha que eu estou pensando, né? Tipo, vendo que ela tá pelada, vendo as partes íntimas, aquela coisa. E aí, na minha cabeça, tipo, cantando uma música nada a ver. Porque realmente é um grande... Elas pensam muito, né? Meu Deus, estou com vergonha, não vou tirar a roupa. Eu acho que no meu caso pode ser tipo assim, né? Às vezes, como eu atendo famílias, né? Às vezes a família vem com alguma dúvida, alguma insegurança, e ela pode estar pensando assim: nossa, essa psicóloga vai pensar que eu sou fracassada, que eu não sei o que fazer, que eu não sei cuidar dos meus filhos, né? E, na verdade, eu fico pensando assim, nossa, que bênção que eles buscaram ajuda, né? A vida do filho deles vai melhorar, a saúde mental da família toda vai melhorar, porque eu sempre penso isso, assim, como é importante as pessoas ter essa inteligência de buscar ajuda, né? Porque, como sempre dizem, né? Criar filho não vem com manual de instruções, mas quando a gente recorre a uma avaliação psicológica infantil, você vai ter um manual de instruções de como funciona a cabeça do seu filho, né? Tem 2 conteúdos aí, ó. As pessoas acham muito ainda que procurar um especialista é um assunto muito tabu, as pessoas têm muito preconceito ainda, eu não sou capaz, né? Eu vejo muito aqui isso na clínica. Eu tenho uma paciente que ela tem uma filha que é bem difícil, né? E eu tenho bastante intimidade com essa filha dela. E ela tem alguns transtornos, ela não está passando nos processos, está passando com a terapia. Só que ela é uma pessoa muito explosiva. E ela não consegue controlar isso. E aí eu converso bastante com ela. Ela fala assim, fala para sua terapeuta, fala que você não consegue controlar suas emoções. Mas a mãe dela, ela tinha um preconceito. Porque eu vou ter que levar ela na psicóloga. O que ela vai pensar de mim? Que eu sou uma desnaturada. É isso mesmo. E aqui, Érica, eu vi 2 conteúdos na tua fala. Dessa questão da família, né, para desmistificar mesmo, né, que eu penso, graças a Deus que você procurou ajuda, porque eu tô aqui para te ajudar. E o outro, né, o segundo conteúdo ali, de que você tá super pronta para receber essa família, que você não vai ter esse julgamento. Isso daí são 2 conteúdos para você bater, meter marcha nele e repetir sempre. Se é uma dor que você identificou que a família toda tem, tá? Para dentista é muito legal, né? Quem não vai para avaliação clínica, que tem que fazer a limpeza de 6 em 6 meses, enfim, que é legal. Pode até levar para o humor. A Alessandra, que gosta de meme, aquela hora que você falou o que engaja, a Alessandra é a rainha dos memes, eu dou risada de todos. E o que é legal? Falar, eu tô de olho em você aí, ó. Já estamos em julho e você ainda não foi no dentista esse ano. Vocês podem botar essa pitada do jeitinho de vocês. Isso também é posicionamento, mostra que vocês estão ligados e que vocês estão chamando os pacientes, tá? Outras ideias de conteúdo. Por que o seu Botox durou menos do que a sua amiga? Aí vocês trazem aí a narrativa de vocês, né? Que vocês são os profissionais, mas, sei lá, você faz mais exercício físico, sei lá, tomou mais remédio para dor, aí é com vocês o conteúdo. E aí, Nossa, eu rejeitei não, né? Eu veio uma paciente para fazer procedimento, para fazer bioestimulador, só que ela estava tomando anti-inflamatório. Com dor no meu coração, eu falei que a gente não iria fazer, porque assim, com dor no meu coração, porque eu já estava contando com aquele dinheiro, né? E aí nós não fizemos, mas ela marcou, porque agora ela vai voltar. Mas era só ter cobrado e deixado agendado para futuramente, né? A gente vai entrar ainda nessa aula aí da parte comercial aí que vocês têm dó de cobrar.
Se ela já estava ali, já deixa pago. Sobre cobrar a consulta que você falou, você acredita que aquela menina, quando eu cobrei, ela não veio? Claro. Quem tem os perrengues Ela do nem processo final, respondeu. é isso aí. Eu falei assim, eu engoli o orgulho, fui lá e mandei mensagem do jeito que você falou. A gente não pode levar o pessoal. Sim, e é isso aí. A gente Ela- pode também trazer o assunto do comercial para outras aulas também, tá? E aí, dúvidas que vocês sempre escutam no consultório, tipo, ai, dói. É um medo padrão, gente, para tudo praticamente aqui. Dói. Ai, tem vergonha de falar. Sei lá, Érica, mapeia aí as dores maiores daquele preconceito antes de começar o tratamento com você. Outra dúvida que tenho certeza que acontece muito, e se eu não gostar? Algum procedimento, tipo, ai, ó, meu filho vai casar. Olha, essa narrativa é muito boa, hein, ó, que veio aqui na minha cabeça. Ai, meu filho vai casar, eu quero ir linda, maravilhosa, vou fazer o bioestimulador nas vésperas. Aí você fala, não, pelo amor de Deus, o bioestimulador tem que fazer antes, e explica por quê. Tá? Quantos ml eu preciso? Mostra que não é exagero. Porque tem gente que tem medo. Fulano não, né? Coloca assim, ó, você tem medo de fazer procedimento, então leia isso. A pergunta que paciente tem vergonha de fazer, traz alguma narrativa do que já aconteceu que vocês sabem. Vocês podem falar, eu também já tive medo de sentar nessa cadeira. E a gente tem aqui alguns ganchos, né? Não existe procedimento que resolva o que você não gosta no espelho. Por exemplo. Aí vocês trazem toda uma narrativa invertida, porque parece que vocês não querem fazer procedimento, né? E aí vocês trazem narrativa invertida para mostrar que, de fato, vocês têm que fazer uma avaliação. Então, por exemplo, não existe procedimento que resolva o que você não gosta no espelho. Daí, calma, eu vivo disso, deixa eu te explicar. Você senta na cadeira e fala, eu quero isso aqui, resolver isso aqui. E às vezes a pessoa tá certa, que ela acha que é um botox e realmente é um botox que vai resolver. E daí, beleza, a gente faz. Você olha, a tua cara não mudou ali, né? Teu rosto não mudou. Aí tem outra cena. Faz, fica bonito, exatamente o que combinou. A pessoa olha no espelho, fala que ficou bom, mas na verdade ela não curtiu tanto assim. Porque o que estava incomodando ela de fato não era aquilo. E aí a gente tem que pegar na dor, que às vezes é o quê? Quando eu falei do nariz, às vezes é um nariz que está te incomodando há 1000 anos. Aí você vai lá e faz um procedimento que ela acha que é aquilo que vai melhorar o rosto dela. Porque ela não conseguiu identificar que é o tal do nariz. Não sei se está ficando confuso. E aí vocês trazem a narrativa assim, ó, no meu trabalho não é fazer tudo o que me pedem. É eu conseguir identificar o que de fato você precisa. E aí vocês podem falar que vocês já perderam venda fazendo isso, a questão do bioestimulador também, que às vezes a pessoa acha que é isso que vai resolver a dor e não é. Às vezes a pessoa acha que é um botox e não é só o botox. Muita gente acha que o milagre na Terra é o botox, não é? E tem tantos outros tratamentos para acompanhar. Então é trazer essa narrativa. Certo? Certo. Vou acompanhar a story de todo mundo todo santo dia? Prometo Sim. que eu vou tentar amanhã, tá bom? Tentar, não. Não, vou tentar. Preciso fazer a primeira vez. Ó, Gabriel. Fazer, minha gata. Compartilhem o arroba de vocês lá pra gente seguir e acompanhar também. Eu na aula passada, eu segui algumas pessoas. Isso aí. Vamos ser Aonde que ajudando. compartilha lá no também. grupo ou aqui no chat? Não, compartilha lá no grupo, que daí quem já não tá aqui, não participou da aula, depois consegue ter contato com vocês. Já vou colocar aqui. Vou colocar o meu Natane, particular e o da minha Meninas, clínica. Natane, fica a bem Bia deixou tranquila. um de conteúdo no chat para vocês. Tá.
Natane tá falando ali, né? Amei as dicas, ficou quietinha na aula, mas fico feliz que tenha gostado. A gente vai desenhar teu posicionamento bem forte. Natane é mentorada fresquinha aí na área, acolham ela. E é muito legal aqui essa em grupo, porque vocês sabem que são pessoas reais tentando. É o que eu mostro sempre. Mari, dá para parar de gravar, minha gata, por favor. É o que eu mostro sempre, né, quando eu vou mostrar em cases. Não é porque eu opero milagres, né, Daniela? Não operei nenhum milagre nessa vida, né? Mas o jogo mudou.